pessoal, tudo bom? Eu sou a Silvana Todeschini e hoje eu estou aqui, a convite da Círculo, trazendo para vocês essa blusa maravilhosa feita com jeans light. E ela é um tamanho plus size, tá? Tá vendo que ela tá bem folgadinha para mim? Mas ela ficou realmente muito linda. Eu usaria ela assim mesmo, com esse tamanho, porque eu gosto de roupas bem amplas, bem folgada. E se você gosta assim também, né, daquelas peças que não te apertam, gosta de se sentir confortável, essa peça é ideal para você em qualquer tamanho, tá bom? Então, vamos lá para nossa listinha de materiais, para o passo a passo e a tabelinha que eu vou deixar aí logo a seguir. Bem, pessoal, então para fazer essa peça nós vamos precisar de tesoura, agulha de crochê número 4 e agulha para costura. Vamos usar o fio jeans light, que é 100% algodão, ele tem uma tex de 378, cada novelinho vem com 100 gramas e 264 metros. Vamos precisar de 4 novelos na cor 8736, um novelo na cor 8752 e um novelo na cor 8751. Então, esta túnica, ela é composta por squares, tá? A montagem dela é toda feita baseada nos squares, nos famosos quadradinhos da vovó, ok? Temos quatro modelinhos diferentes de square, né? Entre tamanho e modelo e forma de fazer, tá? E eu vou passar as quantidades para vocês referentes ao tamanho plus size. Se você gosta de uma peça oversize, uma peça bem soltinha, pode fazer para qualquer tamanho, pode fazer para você usar tranquilamente, mesmo que você seja um tamanho EMP, ela vai ficar bem folgadinha, tá? Mas para o tamanho plus size, ela vai ficar justinha, vai ficar na medida, e a ideia aqui é essa, é trazer uma peça para plus size. Caso você não esteja trabalhando com essas medidas, você vai ter que fazer uma pequena adaptação. Então, eu vou passar para vocês o passo a passo de todos os quadradinhos e as quantidades e as medidas que cada um deles tem, tá? Começando por esse aqui, que ele tem um motivo diferente, tá? A gente trabalha com 3 cores e ele tem 12 centímetros de cada lado. Esse modelinho, você vai precisar de 12 quadradinhos, tá? E vai deixar à espera. Depois, você vai trabalhar neste modelinho, que é bem básico, que é o famoso quadradinho da vovó mesmo. Você vai, a medida dele também é a mesma, tá? É 12 centímetros nas laterais. Nesse aqui, você vai trabalhar 11 quadradinhos, tá? Então, 12, 11. Esse aqui é um pouquinho maior, tá? Ó, o mesmo modelo, a mesma forma de fazer, ele é um pouquinho maior, ele tem 22 centímetros para cada lateral. Esse aqui, ele vai compor a nossa manga, tá? A manga da nossa túnica. Então, você vai precisar de 4 quadradinhos de 22 centímetros, ok? E a parte das costas, ela é composta por um square só, tá? É um quadradão só, tá? Que tem a medida de 52 centímetros, tá? Então, para cada lateral, ela tem 52 centímetros. Então, agora eu vou passar para vocês como que a gente vai fazer cada quadradinho, o modelinho direitinho, como que a gente faz para aumentar e deixar esses quadradinhos, essas bases desses quadradinhos maior, até fazer esse de 52 centímetros e aquele outro de 22, tá? Todas as dicas, tudo certinho, e depois a gente volta então para fazer a montagem, unir todos esses quadradinhos e formar então a nossa túnica, ok? Bem, então, nós vamos começar por esse aqui, que tem um diferencialzinho das cores e um pontinho diferente, mas também é bem fácil de fazer, tá?
Então, a gente vai iniciar aqui com a cor 8752, anel mágico. Dentro desse anelzinho, você vai trabalhar 3 correntinhas, 1, 2, 3. Aqui dentro ainda mais 2 pontos altos, 1, 2. 2 correntinhas, 1, 2. Aqui dentro ainda mais 3 pontos altos, 1, 2 e 3. 2 correntinhas. Mais 3 pontos altos. Duas correntinhas e mais 3 pontos altos. Então, eu fiquei aqui, ó, com 4 grupinhos de 3 pontos altos. Finalizo com 2 correntinhas, já puxo, então, esse anelzinho para finalizar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Finalizo com ponto baixíssimo. Finalizei, então, aqui, ó, neste ponto alto com ponto baixíssimo, eu vou fazer ponto baixíssimo nos próximos 2 pontos altos, para conduzir o meu fio e chegar ali dentro das 2 correntinhas, tá? Cheguei aqui, eu vou fazer mais um ponto baixíssimo e subir 3 correntinhas. A gente vai sempre começar aqui pelo cantinho do quadradinho, tá? 3 correntinhas. Faço novamente mais 3 pontos altos aqui dentro, tá? 1, 2 e 3. Volto aqui, ó, no primeiro ponto alto com agulha, tá? Ó, volto aqui no primeiro ponto alto e faço um ponto baixo, formando uma pipoquinha aqui, ó. Tá? Ó, fiz uma pipoquinha. 2 correntinhas, 1, 2, e venho aqui ainda dentro do mesmo espaço e vou trabalhar mais 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Volto aqui, ó, no primeiro ponto de novo e faço um ponto baixo, formando, então, ó, mais uma pipoquinha que equivale aqui a uma pétala dessa florzinha que a gente tá fazendo, tá? Uma correntinha. Aqui, ó, dentro das próximas 2 correntinhas, eu vou repetir esses 2 pontos pipocas, da mesma forma, tá? 4 pontos altos, fecha com ponto pipoca e trabalha 2 correntinhas. Uma correntinha de espaço e vou repetir, então, este cantinho aqui, nos 4 cantos desse quadradinho que a gente acabou de fazer, tá? Então, esses 2 pontos, eles vão ser repetidos dentro dessas 2 correntinhas que a gente tem aqui e finalizar com uma correntinha. Vai finalizar, então, ó, fez uma correntinha e vai finalizar aqui no primeiro pontinho baixo que a gente fez no início da carreira. Finaliza com um ponto baixíssimo. Você vai ter este resultado aqui, ó, tá? Aí, é só arrematar o fio. Dá mais alguns nozinhos para ele ficar bem preso. Esconde um pouquinho desse fio no próprio trabalho, tá? Pra te dar mais segurança, que não vai soltar. E agora, a gente vai trocar, então, o fio. Nós vamos trabalhar agora com a cor... Nós vamos trabalhar agora, então, com a cor 8751, tá? Então, eu venho em qualquer um desses cantinhos, tá? Ó, os cantinhos de ponto pipoca, que a gente tem 4 cantinhos, em qualquer um deles, eu vou iniciar, então, os pontos altos, ó. Vou dar uma laçadinha na agulha
e já prendo aqui o fio na minha agulha, tá? E já vou iniciar, então, aqui dentro de um desses cantinhos com ponto alto, tá? Ó, laçada na agulha, vem aqui e trabalha um ponto alto. Vou trabalhar mais 2 pontos altos, 1, 2. Então, fiquei, ó, com 3 pontos altos, 2 correntinhas, 1, 2, e aqui dentro ainda mais 3 pontos altos. Uma correntinha. Aqui, ó, no espaço entre uma quina e a outra, tá? Ó, espaço entre um cantinho e o outro, eu vou trabalhar mais 3 pontos altos, que é para formar a lateral aqui, formando a lateral do nosso quadradinho, tá? Uma correntinha e vou repetir aqui dentro do próximo cantinho, né? Dentro daquelas 2 correntinhas, eu vou repetir este cantinho aqui, que são 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Uma correntinha e novamente aqui no meio um grupinho de 3 pontos altos. Eu vou repetir esse processo agora em todos os cantinhos e em todas as laterais, tá? Cantinho, eu faço os grupos de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, e na lateral, apenas um grupinho de 3 pontos altos. Ele vai ficar assim. Fica desse jeitinho aqui, este é o resultado que você vai ter, tá? Continua quadradinho. Agora, então, a gente vai trocar novamente o fio. Agora, então, nós vamos finalizar esse quadradinho com a cor 8736, tá? Novamente, a mesma coisa. Prende o fio na sua agulha com uma correntinha e já vem direto aqui em um dos cantinhos, qualquer um, tá? E já inicia trabalhando com ponto alto. Vou repetir esse cantinho aqui, ó, de 3 pontos altos e 2 correntinhas. Então, 2, 3, 2 correntinhas. Mais 3 pontos altos. Uma correntinha. E agora, ó, nesta carreira seguinte, eu já tenho 2 espaços aqui para trabalhar, tá vendo? Eu tenho um grupinho de 3 pontos altos, uma correntinha e uma correntinha. Então, eu vou preencher esses 2 espaços com 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha de separação e mais 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e vou repetir o cantinho aqui, tá? Do mesmo jeito que a gente iniciou aqui. Vai fazer os 4 cantos desse mesmo jeito e vai trabalhar os 2 espaços que você tem agora em cada lateral aqui do nosso quadradinho, tá? Ele vai ficar deste jeito aqui, ó, tá? Já tá um quadradinho perfeitinho, né? Vai finalizar aqui, então, com ponto baixíssimo, lá no primeiro ponto alto que foi levantado. Aí, a gente vai conduzir esse fio de novo, até ele chegar aqui, ó, no meio, na onde temos as 2 correntinhas. Então, vai conduzir mais um ponto baixíssimo nos próximos 2 pontos altos. Cheguei nas 2 correntinhas, finalizo com um ponto baixíssimo. E aí, vai dar início novamente a mais um cantinho aqui, tá? 3 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. 1, 2 e mais 3 pontinhos altos no mesmo espaço. Os cantinhos, todos eles serão sempre formados dessa mesma forma: 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos.
uma correntinha, e aqui, ó, nesta próxima carreira, me abriu aqui, ó, 3 espaços, tá vendo? Então, eu vou ter que preencher esses 3 espaços com mais um grupinho de 3 pontos altos. Então, ele vai aumentando de forma intuitiva, é muito fácil, é só você preencher os espaços que se formam com 3 pontos altos e uma correntinha de separação, tá? Essa já é a última carreirinha desse quadradinho, ele já tem aqui a medida que eu preciso, que é de 12 centímetros, tá? Então, façam as laterais, trabalhem os cantinhos como a gente viu aqui, e esse quadradinho já vai estar finalizado. Vai finalizar aqui, ó, no último ponto alto, ponto baixíssimo. Pronto, o nosso quadradinho já está pronto, tá? Então, neste modelinho, você tem que fazer 12 quadradinhos, tá? Faça os 12 quadradinhos e reserve pra gente fazer as emendas depois, ok? Então, esse aqui já está pronto. Agora, ainda com a cor 8736, nós vamos fazer os outros quadradinhos. Eles são iguais na maneira de confeccionar, porém, tem mais carreiras e, portanto, os tamanhos ficam diferentes, tá? Mas a forma dele é muito simples, é o famoso quadradinho da vovó mesmo, tá? Ó, anelzinho mágico. Aqui dentro desse anelzinho mágico, eu vou fazer uma correntinha para prender esse meu fio, ó, uma correntinha. Então, já prendi, já fiquei com uma argolinha aqui. Trabalho mais 2 correntinhas, então, eu fiquei com um total de 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto. Trabalho mais 2 pontos altos. 2 correntinhas. Aqui dentro ainda mais 2 pontos altos. Mais 3 pontos altos, desculpa. Aqui dentro ainda mais 3 pontinhos altos. Mais 2 correntinhas. E vou repetir essa sequência de 3 pontos altos até eu ficar com 4 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Então, ó, você vai ter este efeito aqui, ó, 4 grupinhos de 3 pontos altos e 2 correntinhas de separação. Vai fazer mais 2 correntinhas para finalizar este trabalho, tá? Então, antes de fechar ele, nós vamos pegar a pontinha aqui do anel mágico e fechar esse anelzinho mágico, pra ele ficar bem juntinho, o miolinho aqui, ó. Fechou, ele fica bem juntinho, bem fechadinho, ok? Esta laçadinha aqui, eu gosto de passar por dentro do ponto que eu tô trabalhando, pra ficar mais firme, pra ficar mais difícil de você perder ou dele desmanchar, tá? Aí, vem aqui, ó, 1, 2, 3, no terceiro elo daquela primeira correntinha, da correntinha inicial, você vai fazer um ponto baixíssimo. E vai aqui, ó, conduzir o fio pelos próximos 2 pontos altos até chegar nas 2 correntinhas iniciais. Então, ó, ponto baixíssimo, uma vez, ponto baixíssimo 2 vezes. Cheguei aqui dentro das 2 correntinhas iniciais, um ponto baixíssimo, tá? Sobe 3 correntinhas, 1, 2, 3, equivale a um ponto alto, e faço mais 2 pontos altos aqui dentro, que já é para começar a trabalhar o nosso cantinho aqui, tá? Ó, 2 pontos altos, 2 correntinhas, e aqui ainda mais 3 pontos altos. 3 pontos altos, uma correntinha de separação, e eu já vou aqui, ó, para o meu próximo cantinho. Repetir 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e vou trabalhar, então, aqui, ó, nos 4 cantinhos, tá bom? Cheguei, então, aqui ao final da carreira, aí é só fazer uma correntinha e finalizar aqui, ó, 1, 2, 3, no terceiro elo da correntinha, um ponto baixíssimo. Vai fazer a mesma coisa, tá? Sempre que finalizar a carreira, você vai finalizar exatamente aqui e vai precisar conduzir pelos próximos 2 pontos altos com pontos baixíssimos até chegar aqui no cantinho, onde eu tenho as 2 correntinhas, tá? Então, ó, já temos um quadradinho aqui perfeito.
Agora, vai repetir o quadradinho, tá? Então, vai repetir o cantinho aqui, ó, 3 correntinhas, 2 pontos altos no início, né? 2 correntinhas, 1, 2, e mais 3 pontos altos para formar o cantinho perfeito aqui, tá? 3 pontos altos, uma correntinha de separação sempre. E agora, quando eu terminei, que eu coloquei todos os meus cantinhos, eu abri aqui, ó, um espaço de uma correntinha. Eu vou preencher esse espaço com 3 pontos altos. Que é para fazer a lateral, para ir aumentando a lateral aqui do nosso quadradinho, tá? 3, uma correntinha e novamente trabalho o cantinho, exatamente da mesma forma. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, uma correntinha de separação, preencho o outro espaço que eu tenho aqui entre um cantinho e o outro. A mesma coisa nas 4 laterais e é o mesmo esquema nos 4 cantinhos aqui, ok? Finalizamos, então, aqui, ó, do mesmo jeito, ponto baixíssimo. Vai iniciar a próxima carreira da mesma forma, conduzindo o fio pelos próximos 2 pontos altos, com um ponto baixíssimo, até chegar dentro das 2 correntinhas e iniciar, então, o próximo cantinho aqui. Que aqui, só no início, sobe as 3 correntinhas, né, que equivale a um pontinho alto, trabalho os 2 pontos altos, as 2 correntinhas e mais 3 pontos altos para formar, então, mais um cantinho aqui. Mais 3 pontinhos. Sempre na lateral será um ponto apenas, uma correntinha apenas de separação. E agora, a gente já tem aqui 2 espaços, ó, aqui eu tinha só um, aqui eu já tenho 2. Quando eu preenchi aqui, eu fiz uma correntinha, então eu fiquei com 2 espaços aqui. Você vai fazer a mesma coisa, vai preencher esses espaços com 3 pontos altos, sempre separados por uma correntinha e 3 pontos altos. Uma correntinha e já vai, então, para o próximo cantinho aqui, tá? Agora, é uma sequência intuitiva, tá? Você sempre vai estar trabalhando os 4 cantos da mesma forma, com esses grupinhos de 3 pontos altos e 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Em todos os espaços que vai se formando a cada carreira que você for fazendo, vai aumentando um espaço vazio para ser preenchido com 3 pontos altos, tá? Então, é automático esse aumento. Então, é só você preencher os espaços com os 3 pontos altos, você já tá fazendo os aumentos certinho. Para o quadradinho de 12 centímetros, que é este aqui, ó, você vai trabalhar, ó, a carreira inicial, então, uma carreira, 2, 3, 4, 5 carreiras, tá? Que é um total de 3 grupinhos de 3 pontos altos em cada lateral, fora os cantinhos, tá? Ela vai ficar desse jeito aqui, e os aumentos, eles vão ser sempre colocados nos espaços. Se eu continuar trabalhando aqui, ó, na próxima carreira, eu já terei que fazer 4 grupinhos de 3 pontos altos, porque eu vou ter 4 espaços aqui para ser trabalhado, tá? Então, este quadradinho com 5 carreiras, que dá os 12 centímetros, vocês vão precisar fazer 11 quadradinhos desse, tá? Faz os quadradinhos e reserva. Para a manga, são 4 quadrados que você vai começar da mesma forma que nós iniciamos, ó, do mesmo jeito. Vai trabalhar os cantos e a distribuição nas laterais da mesma forma. Você vai trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras, tá? 9 carreiras, e você vai ter um total, então, de 22 centímetros para cada um dos 4 lados, tá? Trabalhando 9 carreiras, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupinhos de 3 pontos altos entre um canto e outro, tá? Porque vai aumentando a cada carreira, vai aumentando os espaços que você tem que ir preenchendo com 3 pontos altos, tá? Então, esse aqui você precisa de 4 quadradinhos de 22 centímetros,
sendo que cada quadradinho tem 9 carreiras de pontos, ok? Para as costas, você vai fazer a mesma coisa, vai iniciar do mesmo jeito, só que para atingir os 52 centímetros, você vai ter que trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 carreiras, tá? Ó, 23 carreiras para atingir os 52 centímetros. E grupinhos de 3 entre um canto e outro, tá? Os grupinhos de cada lateral, você vai ter que ter um total de, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tá? Vai te dar 20 grupinhos de 3 pontos altos. Eles vão aumentando daquela forma que a gente já viu, gradativamente, a cada carreira abre um espaço a ser preenchido com 3 pontos altos, tá? Então, agora a gente vai terminar todos os quadradinhos, aí volta para fazer a montagem, unir todos os quadradinhos e formar, então, a nossa túnica, ok? Então, ó, este menorzinho aqui, que é simples, nós vamos começar unindo, então, aqui a parte do meio, o centro da nossa blusa, tá? Então, ó, nós vamos colocar 3 quadradinhos juntos, tá? Vai unir dessa forma aqui, ó, 3 quadradinhos, formando uma tira, então, de 3, ok? Como que a gente vai fazer essa união? Eu vou mostrar como que a gente vai costurar um, e aí os outros eu só vou disponibilizar aqui em imagem, mas vocês já vão saber que vai ser sempre da mesma forma, tá? Sempre do mesmo jeito para costurar. Então, é só colocar, então, o fio na agulha, repare, tá? Na hora que você for colocar os quadradinhos, veja se eles estão do lado direito ou do avesso, tá? Ó, o avesso, ele fica mais apagado, você consegue ver que ele tem um trabalho mais apagado, parece que ele fica mais rústico, e o direito fica mais lisinho e com um pouco mais de brilho, tá? Então, coloque todas as pecinhas do lado direito, a gente vai costurar do lado direito, tá bom? Aí, ó, alinha bem certinho, ó, deixa uma bem alinhadinha com a outra aqui, bem certinho, tá? E aí, a gente vai costurar aqui, ó, no cantinho. Aqui a gente tem duas correntinhas, tá? Ó, eu vou pegar a primeira correntinha de um lado, a primeira correntinha do outro lado aqui, tá? Eu já dei um nozinho aqui na ponta do meu fio, ó, ele não vai passar, mas eu vou dar mais um nozinho aqui e puxar para ele ficar bem preso e não soltar, porque a gente tá costurando, essa costura tem que ficar bem firme, ok? Ó, dou mais um nozinho simples aqui, passo por dentro da laçadinha e puxo para ela ficar bem escondidinha aqui, ó. Ela fica presa, o nozinho fica preso ali, não vai aparecer, ok? Aí, agora, aqui, ó, a gente vai pegar aqui, ó, vai pegar uma alcinha de um lado, a alcinha do outro. Ó, a alcinha que se encontram, as duas que conversam ali, que estão uma do ladinho da outra. E vai costurando, ó, alinhavando, ó, a alcinha de um lado, a alcinha do outro. Vai fazer isso em todas as alcinhas dos pontos, tá? Em todos os pontinhos que você tem, e sempre tomando cuidado para que eles ficam sempre juntinhos. Onde tem uma correntinha, tem que continuar tendo uma correntinha, onde tem um ponto baixo, tem que ser o encontro com o ponto baixo, tá? Ó. Sempre pegando a alcinha, as duas alcinhas do ponto que estão aqui no meio, as que se encontram. Então, de um você pega a alcinha de trás, o outro aqui você pega a primeira alcinha. E vai fazendo essa costurinha em zigue-zague até chegar lá no final, tá? Ó, olha como ele vai ficando. Ele já vai emendando aqui. Essa emenda, quando a gente costura, ela fica mais lisinha do que quando a gente faz a emenda já no crochê, tá? Então, ela vai ficar mais perfeitinha, vai ficar mais lisinha. É só vocês fazerem isso aqui agora até o finalzinho e arrematar com um nozinho, tá bom? Ó, quando chegar, então, aqui no finalzinho, na última, você dá uma laçadinha, deixar bem amarradinho aqui, depois a gente corta todos esses fiozinhos, tá? Ou esconde com a própria agulha. E esconde, ó, uma sobrinha aqui, ó, por dentro
da própria peça. Conduz o fio aqui um pedacinho, aí é só cortar. Tá, ó. E aí, você vai emendar dessa forma, vai fazer as tirinhas agora com os quadradinhos. Então, essa vai ser a nossa parte central, né? A tira central da blusa. Então, vai fazer a tira central com 3 quadradinhos. Aí, depois, nós vamos colocar em cada uma das laterais esta tira aqui, ó. Já emendei 4 quadradinhos com as flores do jeans. Ó, então, vai ficar 4 quadradinhos. Por que aqui só tem 3? Porque aqui vai ser nosso decote, tá bom? Então, ó, vai trabalhar aqui 4 em sequência, de um lado. 4 aqui do outro lado, novamente com as flores. Então, ó, serão 2 tiras com 4 quadradinhos, tá? E na lateral, aqui do lado, nós vamos trabalhar mais uma sequência que eu ainda não fiz, não emendei, mas vocês vão emendar aí também. Mais uma sequência com 4 quadradinhos, tá? Então, vai colocar mais uma tira de 4 quadradinhos. Desta forma aqui, igual a gente acabou de emendar. E vai colocar aqui na lateral dessa tira com as florzinhas, ok? Do outro lado, você vai fazer a mesma coisa, colocando mais 4 quadradinhos, mais uma tira de 4 quadradinhos. Quando você colocar uma tira na outra, como aqui, por exemplo, que a gente já tem emendado as 3, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, e vai colocar as tiras emendando. Então, eu já tenho 3, então, eu vou ter que emendar aqui, ó, da ponta aqui embaixo até a parte do decote aqui em cima, que vai ficar faltando um quadradinho, que é o nosso decote. Então, eu vou emendar agora, ó, esta lateral aqui inteirinha, da mesma forma que a gente costurou o primeiro quadradinho ali, tá? Então, pega um pedacinho do fio maior, olha se estão todos do lado direito. Tá? Olha aqui se estão todos do lado direito. E aí, vai costurar, ó, já vem aqui no cantinho, colocou, ó, já vem aqui no cantinho onde a gente deixou aquele quadradinho de decote. Faz aqui o seu nozinho. E aí, vem conversando aqui de novo, da mesma forma, ó, laçadinha de dentro, laçadinha de dentro, e vai costurando do mesmo jeito que você costurou aqui para emendar os quadradinhos, tá? Essa para formar a tirinha. Agora, então, a gente vai unir essas tiras aqui. Bem, pessoal, então, olha só, já costurei aqui, ó, já fiz todas as emendas, né, em tiras, como eu mostrei para vocês, e já costurei aqui nas laterais. Então, ela vai ficar desse jeito, ó. Aqui no meio ficaram aqueles 3 quadradinhos, 1, 2, 3. Aí, aqui das 2 laterais ficaram os quadradinhos com as flores. E aqui na lateral, na última lateral, ficaram os 4 quadradinhos normais, tá? A parte de trás, a gente já viu que é um quadradão enorme, né? Um quadradão direto. Já tá pronta. Então, eu vou ver aqui, ó, o meu lado direito. Ó, esse aqui é o meu lado avesso. Aqui na câmera, vocês não conseguem ter tanta noção assim, mas ao vivo aí, quando vocês estiverem trabalhando, vocês vão saber que esse é o lado direito. Esse fica mais apagadinho. Então, eu coloco aqui, ó, o avesso pra cima, voltado pra mim. Aí, coloco aqui a parte da frente, tá? Sobre essa parte aqui, e vou costurar aqui, ó, os ombros, tá? Então, eu coloco bem, ó, cantinho com cantinho, ó, e vou costurar toda essa parte aqui, que corresponde a 2 quadradinhos. Então, eu costuro toda essa parte do ombro. Venho aqui do outro lado, vou fazer a mesma coisa, quadradinho com quadradinho, e costuro toda essa lateral aqui do ombro, tá? Como que eu vou costurar? Do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês, como que a gente vai fazer aqui nas emendas de um quadradinho com o outro. Aí, reserva e nós vamos preparar, então, as mangas. Então, para as mangas, nós vamos pegar aqueles 2 quadrados médios, né? Nós fizemos 4, 2 para cada manga. Vai unir em uma lateral desses quadrados e na ponta
dessa faixa, você vai unir 2 quadradinhos diferenciados, tá? Vai colocar 2 quadradinhos diferenciados aqui, isso aqui vai ficar em cima do ombro, né? Bem na direção do ombro, em cima do braço. E vai fechar isso aqui com um círculo, tá? Então, ó, uniu 2 quadrados no meio, uniu aqui nas pontas os quadradinhos diferenciados e vai costurar aqui nesta lateral, né? Vai costurar, vai fechar a lateral e nós vamos ter um círculo com a manga fechada, um círculo, tá bom? Vai fazer com as duas partes, com as duas peças, né? Com as duas mangas e reserva, que aí a gente já vai pregar ela na blusa e fechar as laterais da blusa. Bem, pessoal, então, olha só, já costurei aqui os ombros, os dois lados, já fechei aqui as duas mangas, tá? Agora, a gente vai costurar a lateral aqui da nossa blusa, ó. Como que eu vou saber até onde eu vou costurar? Como aqui a gente tem o equivalente a 2 quadradinhos, tá? Pela medida, é o equivalente a 2 quadradinhos e mais um aqui do quadradinho diferenciado. Quando eu dobro a minha manga, eu fico aqui com o equivalente a 2 quadradinhos e meio para cada lado da manga, certo? Ó. Então, o que que eu vou fazer? Aqui na parte da frente da nossa blusa, eu tenho 4 quadradinhos, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, nesta lateral. Então, eu vou fechar aqui na lateral, costurando da mesma forma. Então, eu vou vir aqui na lateral da minha blusa e vou fechar apenas, ó, um quadradinho e meio, tá? Como que eu sei onde chegou no meio? Aqui, ó, onde nós iniciamos, tá? Então, ó, um quadradinho e meio, porque aí vai me sobrar meio e mais 2 quadradinhos, que é o que eu preciso para encaixar a manga aqui, tá? Aí, nós vamos costurar a manga nesta abertura, tá? Você vai fechar do outro lado também, aqui do outro lado da mesma forma, um quadradinho e meio, deixando toda essa abertura da manga, a manga fica bem ampla, tá? Essa batinha, né, essa túnica, ela é toda ampla. Então, ó, vai ficar todo esse espaço aqui, e é onde a gente vai colocar, então, a nossa manga. Como que eu vou colocar? Eu vou dobrar o meio, ó, bem aqui, ó, o meinho deste quadradinho, tá vendo? Porque é aqui que nós iniciamos, então, eu dobro o meio, e eu vou ter, então, a minha manga aqui dobrada ao meio certinho. Esta parte aqui do meio, eu vou vir aqui, ó, no meu ombro, aonde eu costurei, ó, aqui está o ombro, tá? Ó, e aonde eu costurei, e eu vou começar pelo ombro, porque assim não temos riscos de se perder, tá? Então, ó, peguei bem certinho aqui no meio, e aonde a gente vai começar a costurar. Então, eu já dou meu primeiro pontinho aqui. Vamos costurar de novo, como a gente tem feito até agora, sempre do lado direito. Dá um nozinho para prender bem. E aí, ó, você vai ajeitando aqui, ó, ponto com ponto, ó, em toda a abertura da manga, e vai costurando aqui os pontinhos, tá? Da mesma forma, sempre pegando a alcinha do ponto do lado de cá, a alcinha do ponto do lado de lá. E vai prender agora, pregar toda a manga aqui, do mesmo jeito que a gente fez as emendas dos quadradinhos. Sempre vai ser a mesma costura, tá bom? Bem, pessoal, então, aqui, ó, já colocamos as duas mangas. Então, nós vamos fazer acabamento aqui, ó, na abertura da manga, nas duas. E aqui embaixo também na barrinha da nossa blusa, tá? Aqui no decote, se você quiser, você pode estar passando uma carreira de ponto baixo em volta, tá? Mas respeitando todos os pontos para que ele fique, para que ele não feche, tá? Ele tem que ficar abertinho, tem que ficar assim, ó, bem maleável mesmo, tá? Que é para ficar bem confortável. Então, é só você colocar a sua agulha, aí você pode, é opcional, tá? Você pode passar uma carreirinha de pontos baixos na mesma cor,
da base, ou você já pode trabalhar aqui com uma dessas duas cores, né? Brincar com uma dessas duas cores, que também vai ficar bem bonitinho, tá? Ó, é só fazer ponto sobre ponto, ó, respeita os pontos todos da carreira anterior e faz uma carreirinha de pontos baixos, só para dar um acabamento um pouquinho melhor aqui na abertura, ela ficar um pouquinho mais firme, tá? Ó, ponto baixo em todos os pontos da carreira, tá? Até chegar no cantinho. No cantinho, como esse decote é quadradinho, é importante que você faça o canto aqui direitinho, tá? Ó, chegou aqui no cantinho, então você coloca o pontinho, ó, bem no ponto, na onde você fez a emenda, aqui onde tem a costura da emenda, e continua no mesmo esqueminha, trabalhando ponto sobre ponto, tá? Em toda a volta, até chegar aqui do outro lado. Pronto, olha, passei uma carreirinha de pontos baixos, não fica, ele mistura aqui com as cores, então ele não se sobressai. Se você quiser dar um destaque, você pode usar uma dessas duas cores aqui, tá bom? Agora, pra manga e pra barrinha aqui, vai ser a mesma coisa, o mesmo esquema. Então, o que a gente vai fazer aqui numa manga, vocês vão fazer nas duas mangas e na parte da barrinha ali, tá? Que é o quê? Agora, a gente vai brincar com as cores, tá? Agora, eu vou usar o vermelho novamente, né? A cor 8752, novamente, e o verde novamente. E, claro, nós vamos continuar trabalhando ainda com o azul. Você vai fazer, vai levantar aqui, ó, em qualquer lugar aqui, tá? Pode pegar em qualquer lugar, porque a gente vai trabalhar entre os pontos. Então, ó, vou dar uma laçadinha na agulha para já começar ela com o ponto, com o meio ponto alto. Venho aqui, ó, em qualquer um desses espaços, porque como a manga ficou bem aberta e a barrinha também ficou bem aberta, a gente pode dar uma apertadinha aqui, dar uma fechadinha, uma leve fechadinha, tá? Então, eu venho aqui, ó, entre um ponto e outro, e vou fazer um meio ponto alto. Então, eu dou a laçada e tiro todas de uma vez, ó. Laçada, coloco o meu fio, tenho 3 laçadinhas na agulha, vou tirar todas de uma vez só. Tá? E iniciamos, então, aqui. E eu vou trabalhar entre pontos, tá? Ó, entre um ponto e o outro, eu vou fazer novamente um meio ponto alto. O meio ponto alto, porque ele vai ficar mais fechadinho esse ponto, tá? Pra ficar mais com aspecto de barrinha mesmo. Entre os espaços, entre os grupinhos de 3 pontos altos, um meio ponto alto. Então, eu vou contornar agora toda a minha manga em meio ponto alto, tá? Toda a circunferência dela. Sempre trabalhando entre os pontos. Ela vai fechar um pouquinho, tá? Bem pouquinho, não é muita coisa, não. Finalizando a carreira, você vai vir aqui e vai fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Vai subir uma, 2 correntinhas. E vai trabalhar, ó, nas argolinhas do ponto lá de trás. Então, ó, para cada argolinha, você vai repetir essa carreira de ponto alto, ó. Pegando sempre as argolinhas lá de trás. E repete, então, esta carreira aqui de meio ponto alto, até o final. Para cada uma das duas mangas, vocês vão trabalhar 6 carreiras, 2 na cor 8752, tá? Então, 2 nessa cor. Aí, intercala com 2 carreiras, continuando com o azul. E finaliza com 2 carreiras com o verde, tá? Desse mesmo jeitinho, sempre pegando em meio ponto alto a alcinha lá de trás, tá? Pra ter esse efeito aqui, nas duas mangas. Pra barra, aqui, você vai fazer a mesma coisa. Na barra, vai levantar os pontinhos, os meios pontos altos, do mesmo jeito, intercalando aqui entre os pontos, tá? Só que você vai repetir essa sequência aqui mais uma vez. Então, você vai fazer 2 carreiras com o vermelho, 2 carreiras com o azul, 2 carreiras com o verde. E aí, vai voltar na barra, né? Então, a gente tá falando aqui da barra.
vai voltar e vai repetir vermelho, azul e verde. Vai ficar com o dobro da largura, porque nós vamos fazer mais carreiras. Então, na barra serão 12 carreiras e para cada uma das mangas serão 6 carreiras, ok? Bem, pessoal, então terminamos aqui, ó, eu já passei as 6 carreiras aqui no punho, né, da nossa manga. Olha, ficaram 2 carreiras de meio ponto alto, mais 2 na segunda cor e mais 2 aqui na terceira cor, tá? É só arrematar e finalizar, não precisa fazer um acabamento. Como eu disse, na parte de baixo, eu fiz uma cinta, uma barra aqui um pouco mais larguinha, então, eu fiz 12 carreiras, tá? Eu distribuí as cores desta forma aqui que vocês estão vendo. Fica bem bonito, chama mais atenção ainda para a peça, né? E agora é só, então, fazer os arremates, ó, eu deixei os arremates para fazer por último, que você pode pegar e passar todos esses fiozinhos aqui, ó, pela agulha de costura e esconder no próprio trabalho, tá? Bem, pessoal, então chegamos ao final de mais uma aulinha. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido acompanhar direitinho. Se vocês fizerem, não esqueçam, tá? Usem a hashtag Sempre Círculo, marquem a Círculo nas redes sociais, marquem Siltodeschini nas redes sociais, para que a gente possa ver e acompanhar o trabalho de vocês. E ver aí as criações maravilhosas que vocês fazem também, tá bom? Um beijo enorme no coração de todos e até o próximo. Tchau, tchau!